Gyomei Himejima possui 2,20 metros de altura e pesa cerca de 130 kg. O bicho é grande e pesado. Ele possui 27 anos, sendo o caçador em atividade mais velho da organização de caçadores e faz aniversário no dia 23 de agosto. Que tristeza ver uma criatura tão deplorável assim. Himejima ficou cego enquanto ainda era uma criança por causa de um efeito colateral de uma forte febre. Gyomei, na maioria das vezes, é retratado com lágrimas nos olhos. Normalmente, ele é uma pessoa bem sensível e chora por diversas coisas, como até mesmo lixo bagunçado. Gyomei teve contato com o budismo enquanto ainda era muito novo. Ele foi ensinado por um monge em sua infância. Sayo, a menina que sobreviveu ao ataque de Oni no templo de Gyomei, se culpou por vários anos pelo Himejima ter sido acusado e preso naquela situação. Mesmo depois de quase uma década, ela ainda queria se desculpar com Gyomei Himejima. Infelizmente, no final do mangá, isso acabou se tornando impossível. A frase Namo Amida Butsu é conhecida como Nenbutsu e é um canto que vem do budismo. Se tentarmos traduzir de maneira direta, ficaria algo como: eu confio-me ao Buda da luz da vida infinita. Mesmo que seja algo que o senhor tenha permitido, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Gyomei era um ser humano, mas bem preparado fisicamente pelo lado dos caçadores. Ele era elogiado por todos os membros dos Hashiras e também acabou sendo elogiado pela Lua Superior 1, sendo nomeado o caçador mais forte em 400 anos. Gyomei, quando foi condenado à morte por engano, começou a ficar receoso e a duvidar das afirmações de todas as crianças, mas aos poucos, ele foi superando isso ao conversar com Kagai Ubuyashiki, que era 4 anos mais novo que o Pilar da Pedra. Assim como Muichiro Tokito, Gyomei era um prodígio que se tornou um Hashira em apenas 2 meses. Gyomei foi o responsável por introduzir Kanai Kocho e Shinobu Kocho na organização de caçadores. Himejima fazia contraste com Kokushibo, isso pelo lado humano, enquanto a Lua Superior 1 era o homem de confiança de Muzan e o ser responsável pelo controle emocional das Luas Superiores. Gyomei era o homem de confiança de Kagai Ubuyashiki e o homem responsável por manter a ordem entre os Hashiras. Um dos hobbies de Gyomei era jogar shakuhachi, que aparentemente é um tipo de jogo feito com uma flauta de bambu, bem comum entre os monges budistas. Há aqueles que se juntaram a nós após terem seus familiares massacrados. E também há aqueles de linhagem. Em Kimetsu no Yaiba Academy, Gyomei aparece como um professor de sala de aula e aparentemente ele dava aula para o primeiro ano. O Pilar da Pedra é o único Hashira da obra inteira que não utiliza uma lâmina Nichirin. A arma que ele utiliza é um machado com uma bola de ferro ligados por uma corrente. A arma foi feita com a intenção de compensar a sua cegueira, e apesar de não ser uma lâmina Nichirin, ela foi feita com os mesmos materiais banhados pelo sol que são utilizados nas Nichirins normais. Além de Shinobu Kocho e Muichiro Tokito, Gyomei Himejima é o único que possui uma ligação pessoal com uma das Luas Superiores. No caso, a ligação pessoal dele é justamente com Kaigaku, que foi a criança responsável por possibilitar o ataque de Oni ao templo de Gyomei. Himejima foi o primeiro Hashira a despertar a marca do caçador com mais de 25 anos. Sendo assim, ele já despertou ela estando sob os efeitos da maldição da marca. De acordo com Kokushibo, somente por despertar a marca naquela situação, Gyomei morreria algumas horas depois da ativação da marca. O pai de Gyomei morreu por causa de uma doença, enquanto a sua mãe morreu durante o parto, fazendo Himejima crescer como um órfão. Quando lemos o fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba e vemos as opiniões de Gyomei sobre os outros pilares, percebemos que mesmo ele sendo cego, ele é muito bom em ler os sentimentos das pessoas. Ele foi o primeiro a perceber que Obanai era apaixonado por Mitsuri e que Mitsuri gostava de Obanai. Ele também percebeu que Sanemi gostava da Kanai Kocho e que Gyu e Shinobu ficavam felizes quando conversavam com o outro. Himejima era extremamente fiel aos conceitos do que seria um caçador de demônios, e assim como Rengoku, ele achava que a beleza da vida humana era viver e morrer como um humano.
O Hashira da Pedra adorava gatos e conversava bastante com Mitsuri sobre esse assunto. Durante a novel Kimetsu no Yaiba One-Winged Butterfly, ele foi visto por Mitsuri cuidando de um gato na chuva. O nome Gyomei possui um kanji que significa linha. O sobrenome Himejima significa gritar e possui os kanjis para toque e tristeza. Mesmo sendo cego, Gyomei alcançou um mundo transparente e por essa habilidade transcendeu o que seria a visão normal. Com ela ativada, Gyomei passa a conseguir ver com seus outros instintos unidos, fazendo com que ele fosse capaz de usar o mundo transparente ao máximo. A respiração da pedra procura imitar a terra e a pedra, principalmente a robustez e a fortificação desses dois materiais. Era uma respiração com 5 formas, sendo a 5ª forma a mais poderosa delas, chamada de Arcos da Justiça. Já reuni desde os primeiros espadachins da Era Sengoku. Gyomei Himejima. Shinobu tem 18 anos e é nascida no dia 24 de fevereiro. Shinobu é a personagem mais leve da obra e também uma das mais baixas. Sua altura é de 1,51 e ela pesa 37 quilos. Você tem um coração gentil, não é mesmo? O nome Shinobu no japonês pode ter 2 significados. O primeiro significado se refere a recordar e o segundo a furtividade. Shinobu, por mais que ela não admita, também teve seus momentos cabeça de vento, mesmo sendo incrivelmente inteligente. Um desses momentos foi quando ela e Kanai estavam pensando em um nome para a canal. Parece que os nomes escolhidos pela Shinobu eram tão bizarros que até a Kanai não entendia exatamente o que ela queria dizer, e nem a Oi conseguiu passar pano dessa vez para ela. Gotoji cometeu um grande erro na obra durante a luta de Shinobu e Douma. Quando Shinobu declara a proporção do veneno na versão que saiu na revista, ela diz que o veneno é 70 vezes a dose letal, tanto que normalmente é essa versão que achamos nos sites paralelos. Porém, na versão final do volume, ela corrigiu esse número de 70 para 700, então se você comprar o mangá, vai estar lá 700 vezes a dose letal. A Shinobu e o Yushiro não se davam bem. Quando Kagai Buyashiki juntou a Shinobu, a Tamayo e o Yushiro para fazerem pesquisas e desenvolverem um veneno anti-Kibutsuji, Shinobu ficou desconfiada ao trabalhar com 2 Onis, e por demonstrar isso, o Yushiro discutia com ela em defesa de Tamayo e até tinha vontade de tentar matá-la, mas a Tamayo sempre acalmava o clima e repreendia o Yushiro. Essa garota aí não é uma Oni? É uma ignóbil ainda por cima. Shinobu e Mitsuri se davam extremamente bem, parece que elas ficaram bem próximas depois da morte da Kanai e pelas duas serem as únicas mulheres em nível Hashira. Parece que a Shinobu também aprendeu a culinária ocidental com a Mitsuri. No fanbook oficial, a Shinobu se refere a Mitsuri como uma pessoa alegre e fofa. Shinobu e Kanai foram salvas por Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra, enquanto ainda eram crianças. Elas também foram introduzidas no mundo dos caçadores por ele, inclusive através de treinamentos. De acordo com Gil Tomioka, Shinobu não suporta animais peludos como gatos. Douma se apaixonou por Shinobu. É, estranho. Mas isso aconteceu porque Shinobu foi a primeira pessoa na história a fazer o Douma ter algum tipo de sentimento, e ele, por não entender exatamente o que são sentimentos, relacionou tudo isso ao amor e ao estar apaixonado. A dubladora da Shinobu, tanto no japonês como no inglês, também dublaram a Yumeko de Kakegurui, e sinceramente eu fico impressionado com a capacidade vocal dessas dubladoras. Tanto a espada de Shinobu como a espada de Mitsuri foram feitas na Vila dos Ferreiros pelo chefe da vila, o ferreiro mais habilidoso vivo, o lendário Tekjin. Esquadrão de caçadores de Oni, Hashira do Inseto, Kocho Shinobu. Eu posso... Na primeira pesquisa de popularidade de Demon Slayer, Shinobu alcançou a 6ª posição. Já na segunda pesquisa, ela conseguiu subir para o 5º lugar. Shinobu e Tengen Uzui tiveram uma pequena disputa / discussão quando ela descobriu que o Hashira do Som tentou sequestrar a Oi. Quando vemos a Shinobu no passado com a Kanai, onde ela tem uma cara mais séria e um cabelo mais curto, ela tinha apenas 14 anos. Shinobu era responsável por cuidar dos transtornos mentais de Muichiro Tokito. Ela diz que ele é um ótimo menino, mas tem dificuldades em escolher as palavras para se expressar. Vejo que sua mandíbula está machucada, por isso beba devagar.
coloquei Os pais da Shinobu, antes de falecerem, trabalhavam no meio farmacêutico, e isso explica o incrível talento dela para criar e desenvolver venenos. No fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, Shinobu diz que queria que Gil Tomioka falasse um pouco mais, e completa a frase dizendo que é muito bom sair com ele. É claro, Shinobu tinha assim uma quedinha ali pelo Gil, Brabuleta e Emo eram reais. Gyomei Himejima foi o primeiro Hashira a perceber que Gil Tomioka e Shinobu gostavam de ficar perto um do outro. Ele confirma isso durante o primeiro fanbook oficial. O sobrenome Kocho, de Shinobu e também de sua irmã Kanai, significa borboleta. Shinobu tem várias modificações na bainha de sua espada. Quando ela coloca sua Nichirin dentro da bainha, ela consegue alterar a quantidade e a potência do veneno que ela vai utilizar em seu ataque. A Shinobu teria um uniforme da organização de caçadores, com um grande decote nos peitos, parecido com o uniforme da Mitsuri, mas quando recebeu o uniforme do Kakushi, ela o queimou e pediu um novo com todos os botões abotoáveis. Parece que também podemos chamar Shinobu de inimiga do fanservice. Shinobu escondia toda sua raiva e tristeza através de um sorriso, porque quando sua irmã ainda era viva, queria que ela sorrisse, e esse foi o jeito que Shinobu achou para homenageá-la. Além disso, depois da morte de Kanai, Shinobu também mudou bastante o modo que ela tratava as outras pessoas, incorporando várias características de sua irmã mais velha. Shinobu tem um peixinho de estimação que ela aparentemente tem bastante carinho, o nome dele é Fugo. A Shinobu foi uma das Hashiras que desenvolveu seu próprio estilo de respiração, a respiração do inseto. Ela desenvolveu esse estilo a partir da respiração da flor, que ela não conseguia usar por causa de sua baixa força física. Ela usou como inspiração para criar os movimentos da respiração do inseto, o modo como os insetos lutavam através de picadas. Com isso, ela focou a sua respiração na evasão através de uma espada no formato de agulha e na execução através do uso de venenos. Esse é um fato que muita gente ignora enquanto lê o mangá, mas quando é nos apresentada as lâminas Nichirin Juzui, é dito que antes de Gyutaro, nenhum Oni havia sobrevivido a um corte delas. Podemos dizer que isso foi comprovado pela Daki pessoalmente. Tengen Uzui tem 1,98 de altura e pesa cerca de 95 kg. O homem é alto e bruto. Uzui, apesar de seus cabelos brancos, possui apenas 23 anos de idade. Seu aniversário acontece no dia 31 de outubro. E agora eu me pergunto, será que temos algum irmão perdido dele aqui assistindo esse vídeo? Apesar de Tengen Uzui ficar apenas na 37ª posição na primeira votação de popularidade de Kimetsu, ele deu a volta por cima e na segunda votação alcançou a 3ª colocação, como ele mesmo diria, um feito extravagante. Em Kimetsu no Yaiba Academy, Tengen Uzui é conhecido como um sensei amigo. Ele ficou conhecido na escola por dizer que a arte é uma explosão, e por algum motivo, eu acho que eu já ouvi essa frase aí em algum outro anime, mas eu não sei. Tengen Uzui tinha 8 irmãos. 3 dos irmãos dele morreram devido ao treinamento excessivo feito por seu pai. Os outros 6 irmãos, mais ele, foram colocados em um tipo de batalha até a morte entre eles, onde Uzui foi obrigado a matar 2 de seus irmãos. Uzui tinha o hábito de dizer que iria para o inferno, mas graças às suas esposas, ele conseguiu se livrar desse mau hábito. Tengen achava as cores dos olhos de Obanai bonitas e extravagantes, admitindo que tinha um pouquinho de inveja daquilo. Aparentemente, existe uma grande chance de Tengen Uzui ter gostado de Inosuke, Tanjiro e Zenitsu, porque o tempo em que ele passou com os 3 fez ele se lembrar do tempo em que passa com suas esposas. Gyomei Himejima foi a primeira pessoa que Tengen Uzui viu que era maior que ele, e também reconheceu Gyomei como alguém ridiculamente forte. De acordo com o segundo fanbook oficial de Kimetsu, Makio, uma das esposas do Uzui, é uma prima distante do Tengen. A primeira esposa do Tengen é a Suma. Originalmente, a esposa prometida para ele era a irmã dela, mas pela insistência da Suma, as duas trocaram de posição.
Tengen é um especialista em infiltrações. Basicamente, ele consegue entrar em qualquer ambiente sem que ninguém perceba sua presença. Essa habilidade foi reconhecida até mesmo por Inosuke, que por várias vezes não percebeu a presença de Tengen. Apenas Tengen e Inosuke utilizam a dupla empunhadura na obra, todos os outros espadachins utilizam apenas uma lâmina Nichirin. Tengen tem uma habilidade chamada partitura musical. Ela não é tão simples de ser aplicada e exige um bom tempo de luta. Basicamente, Tengen analisa os movimentos do adversário e os golpes pelo som, conseguindo entender os padrões de ataque e o pensamento da pessoa enquanto ela está lutando, assim criando um estilo de luta perfeito para contra-atacar o adversário em seus pontos cegos. Ele também consegue aplicar essa técnica observando e ouvindo o combate. Das 3 esposas do Tengen, pelo menos de acordo com o segundo fanbook oficial, aparentemente apenas a Suma é bissexual, e ela não teve problema nenhum em aceitar Hinatsuri Yamakio como esposa do Tengen também. A ecolocalização consiste em analisar os mais leves ruídos do ar para verificar informações sobre a área analisada. Com isso, Tengen consegue achar os adversários, localizar aliados, verificar a quantidade de pessoas em um local e até mesmo achar locais onde está ocorrendo batalhas. Já pensou se esse cara aqui estivesse lá no Castelo Infinito? Tengen Uzui possui vários problemas de autoestima e tinha o sério costume de se rebaixar em relação às pessoas que ele admirava. Uzui é o corredor mais rápido de todos os Hashiras, e em questão de força física, ele só perderia uma queda de braços para Gyomei Himejima. Existe uma teoria pelos fóruns americanos de Kimetsu no Yaiba que diz que Tengen Uzui ficou com os cabelos brancos após passar pelo choque e o estresse do treinamento que ele foi obrigado a fazer pelo seu pai. O nome dessa síndrome que ele supostamente teve foi Síndrome de Marie Antoinette. Tengen Uzui, antes de ir para suas missões, carregava consigo outros 2 tipos de armas importantes, além de suas lâminas e shirins, as bombas anti-onis e as kunais com venenos de glicínias. O Hashira do Som várias vezes já pensou em destruir o próprio clã, mas sempre desistia da ideia quando pensava que teria que matar seu pai e seu irmão para isso. Bom, a última vez que a gente viu alguém tendo uma ideia parecida em um anime, todos sabemos exatamente o que aconteceu. Uzui, aos 15 anos, foi obrigado pelas regras de sua família a consolidar seus 3 casamentos. A poligamia era aceita e incentivada como obrigação em sua família. O Hashira do Som já era um pilar antes mesmo de Sanemi Shinazugawa se tornar o Hashira, sendo um dos caçadores de alto escalão mais antigo da organização de caçadores. E agora, por último, a respiração do som foi criada pelo próprio Tengen, combinando a sua audição aprimorada com partituras musicais e bombas anti-onis para aumentar o alcance. A primeira vez em que Gyu Tomioka aparece na obra, ele está com 19 anos. Já na segunda vez, quando ele reencontra o Tanjiro no Monte Natagumo, a idade de Gyu é de 21 anos e ele nasceu no dia 8 de fevereiro. Gyu Tomioka tem 1,76 de altura e pesa exatamente 69 kg. O nome Gyu, quando colocado em kanjis, possui os kanjis para coragem, lealdade e heroísmo. No primeiro fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, Gyu Tomioka diz que Shinobu é muito séria e trabalhadora, ele demonstra uma grande admiração por ela. Gyu também diz que Shinobu fala bastante com ele, mas tem horas que ela é uma pessoa muito má. Tanto o dublador japonês como o dublador inglês de Gyu Tomioka compartilham também o papel de Sasori em Naruto. Gyu é um dos únicos 2 personagens, junto a Kyojuro, que possuem a sua própria Gaiden. Essa história, que se passa na Tomioka Gyu Gaiden, acontece pouco tempo depois que ele se encontra com Tanjiro e Nezuko e narra uma missão que ele faz junto a Shinobu ali mesmo na montanha onde a família Kamado morava. Quais são as suas intenções com isso? Tomioka tinha um jeito diferente de lidar com os Onis em relação aos outros Hashiras. Enquanto a maioria mal abria exceções para conversa e carregava um ódio gigante, Gyu era um pouco mais racional, e se ele pudesse não matar os Onis que não comeram ninguém, ele daria preferência a essa opção.
Porém, caso o Oni já tivesse atacado alguma pessoa, ele não hesitaria de forma alguma em exterminá-lo. Durante a batalha final, o Haori de Gyuto Tomioka ficou muito destruído por causa dos ataques do Muzan, mas a Nezuko conseguiu restaurar o Haori por completo com seu artesanato. O Gil ficou tão feliz e emocionado com isso, que enviou milhares de presentes para a Nezuko. Foram tantos presentes, que até o Zenitsu começou a ficar com medo dele ser um potencial concorrente romântico. Esse na tela é o design original que Koyoharu Gotoji fez para Gyuto Tomioka. Apesar de lembrar bastante o Gil que temos na obra, parece que ele seria um pouquinho mais magro e usaria roupas mais largas. Gyuto Tomioka, na primeira pesquisa de popularidade de Kimetsu, ficou em 4º lugar, porém, na segunda pesquisa, ele deu a volta por cima, alcançando a 2ª posição. Após o fim da organização de caçadores, Gil ficou muito próximo de Tengen Uzui e sua família. Eles criaram uma amizade tão grande que Tomioka foi um dos primeiros a segurar o filho de Tengen no colo. O corvo que acompanha o Gil é um corvo mais velho, e por causa disso ele acaba se confundindo em trazer algumas mensagens, e isso acaba irritando bastante o Hashira da Água. Nossa missão como caçadores é derrotar Oni, e apenas isso. A comida favorita de Gyuto Tomioka é salmão com rabanete, que também é chamada de daikon. Só de ver essa comida quentinha, o Gil naturalmente já abre aquele sorriso maravilhoso. Gyomei Himejima diz no primeiro fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba que Gyuto Tomioka parecia estar sempre feliz quando conversava com Shinobu Kocho, apesar de que na maioria do tempo ele era bem fechado e sombrio. O lado vermelho do kimono de Gyuto Tomioka homenageia sua irmã de sangue, Tsutako Tomioka. Já o lado verde e amarelo homenageia o seu irmão adotivo e herói, Sabito. Os dois deram suas vidas pela vida de Tomioka. Depois que perdeu sua irmã e seus pais, Gil fugiu do resto de sua família, e não se sabe exatamente quando, mas ele conheceu e acabou sendo adotado por Sakonji Orokudaki. Gyuto Tomioka é um dos 4 Hashiras que possui uma lâmina Nichirin normal. Os outros 3 são Sanemi, Muichiro e Kyojuro. Filha, eu vou dar um jeito em tudo isso! Por favor! Eu imploro! Tomioka tinha um pouco de inveja da sensação de liberdade que Tengen Uzui exalava por todos os lados. Aparentemente, ele queria ser livre como Tengen. Em Kimetsu no Yaiba Academy, Gyuto Tomioka é um professor de ginástica na academia e é muito questionado pelos seus métodos duros de manter a ordem no colégio. Após a batalha final, Gil ficou em coma por cerca de 3 meses, e todos os dias ele era visitado pela Nezuko, que levava com ela o seu Haori e pedia para ele voltar do coma. Gil tratava Sabito como um irmão mais velho e também um herói. Ele cresceu após a morte dele, carregando a culpa por ter desmaiado e abandonado Sabito durante a seleção final. Por um bom período, ele se remoeu se culpando por essa morte. O sobrenome Tomioka tem os kanjis que significam colina e riqueza. Gil ficava muito triste e magoado por ser mal falado pelos outros Hashiras, principalmente quando ele era mal falado pelo Obanai, o Pilar da Serpente. Gyuto Tomioka dominou tanto a respiração da água, a ponto de criar uma 11ª forma para a respiração, forma essa que acabou se tornando reflexo de todas as outras formas, mostrando o famoso equilíbrio entre a defesa e o ataque, sendo a forma mais forte da respiração da água. Apesar da Mitsuri achar o Gil bem charmoso e sempre falar com ele quando se encontravam, o Tomioka se sentia incomodado por Mitsuri sempre estar mostrando muita pele. E o Tomioka, todo quieto no canto dele, tão solitário, é fofo demais. Obanai tem 21 anos e nasceu no dia 15 de setembro. Ele tem 1,62 de altura e pesa cerca de 53 quilos. Ficar olhando pra ele parado ali sem fazer nada me cansa muito. Obanai possui heterocromia, seu olho direito é amarelo e o seu olho esquerdo é turquesa. Ele é parcialmente cego no olho direito, ou seja, ele mal consegue ver por esse olho. Quando tinha apenas 12 anos, a família de Obanai cortou sua boca para que ele ficasse mais parecido com um demônio que parecia uma cobra. Por isso, Obanai sempre anda com algo cobrindo sua boca. A cobra branca que anda nos ombros de Obanai se chama Kaburamaru. Para Iguro, ela não é só um pet, e sim seu melhor amigo. Obanai tem gnofobia. Eu espero ter falado certo esse nome. Basicamente, ele tem medo excessivo de mulheres.
Tanto que nas primeiras vezes que ele interagiu com Mitsuri, ele mal conseguia falar com ela, ele apenas se aproximava e ficava quieto e tímido próximo dela. Falando besteira e sem sentido, é claro que você vai defendê-la, já que é sua parente. Eu não consigo acreditar. O dublador japonês de Obanai, Kenichi Suzumura, é casado com a dubladora da Tamayo, Maya Sakamoto. Koyoharu Gotoji, que é a autora de Demon Slayer, disse que Obanai não é tão forte fisicamente igual aos outros Hashiras. Isso aconteceu pelo modo que ele foi criado enquanto criança. A autora usou as palavras um pouco fraco para descrever essas características do personagem. Obanai fez participação junto com Mitsuri no capítulo 137 de Tonikaku Kawaii. Os dois aparecem durante o mangá em um encontro juntos comendo em um restaurante de Gyudon. Obanai só foi conseguir conhecer o mundo externo aos 12 anos, quando ele fugiu da cela onde sua família o mantinha preso. Na primeira vez que Obanai encontrou Mitsuri, ele ficou tão estranho que Kaburamara entrou em choque e acabou o mordendo para fazer ele voltar à realidade. Obanai Guru é tão ruim em se expressar quanto o Gyu Tomioka. A diferença dos dois é que enquanto o Gyu simplesmente se mantém inexpressivo, o Obanai recorre ao mau humor e de vez em quando tem alguns ataques de raiva. Isso era tanto que ele tinha medo de falar com Mitsuri por achar que poderia falar algo que ela entendesse de uma maneira ruim. O Hashira da Serpente não gosta da luz do sol porque atrapalha sua visão, por isso ele é mais visto com frequência durante a noite. Mesmo tendo a interferência do Tomioka, ele conseguiu dar um golpe na Shinazugawa. Obanai considerava Sanemi um amigo muito próximo e disse que os dois se davam muito bem. Iguro foi um dos únicos 3 Hashiras que conseguiram alcançar o mundo transparente, porém ele não conseguiu se manter nesse estado por muito tempo. Mitsuri foi a primeira e única mulher que Obanai achou bonita em sua vida inteira. Obanai não come muito. Na verdade, ele é o Hashira com menor apetite. Na maioria das vezes, ele passava várias horas sem sentir fome nenhuma. Aparentemente, ele consegue ficar até 3 dias sem comer nada. Nemi e Obanai, não atormentem tanto os mais jovens, está bem? Kaburamara e Obanai tinham um estilo de luta em conjunto. A Cobra Branca conseguia se comunicar de alguma forma com o caçador, compensando a sua falha no olho direito. Até mesmo quando Obanai ficou 100% cego na batalha final, ele ainda podia lutar graças a Kaburamaru. Obanai odiava Gyu Tomioka pelo jeito que ele tratava as outras pessoas. Na visão de Obanai, Gyu Tomioka se achava e menosprezava os outros Hashiras. O nome Obanai possui os kanjis para pequeno e incenso. O sobrenome Guru possui um kanji para a palavra preto. Obanai se preocupava muito com a sua prima que sobreviveu durante o ataque de Oni que ocorreu em sua família. Ele foi atrás de saber o que havia acontecido com ela, mas quando descobriu a verdade, ele ficou extremamente frustrado, porque ele descobriu que ela estava vivendo feliz usufruindo do dinheiro sujo que sua família ganhou com o passar do tempo. Ela simplesmente vivia como se a tragédia nunca tivesse acontecido, e isso irritava bastante o Obanai. Iguro dava muitos presentes para Mitsuri, que iam de roupas a livros, mas ele sempre tomava muito cuidado para escolher coisas que fossem úteis para a pessoa que ele amava. Quando saía para comer com a Mitsuri, Obanai fazia algum esforço para poder comer mais, mesmo que ele não se sentisse tão bem com isso. A respiração da serpente é uma respiração criada pelo Obanai. Ela é uma variação da respiração da água. Esse estilo de esgrima é focado em movimentos traiçoeiros a partir de ilusões e dobramentos de espada. Para isso, ele utiliza uma lâmina Nichirin com um formato diferente, ganhando um padrão cheio de ondulações. Só estou apertando assim porque ele está tentando escapar. Mitsuri tem 19 anos e nasceu no dia 1 de junho. Ela tem 1,67 metros de altura e pesa 56 quilos. Ai, que triste. Vocês vão mesmo matar uma criança tão fofa assim? Mitsuri, quando virou uma Hashira, ficava bastante tempo com os caçadores mais novos. Porém, quando ela via seus amigos morrendo aos poucos, ela tremia de raiva e sentia ódio enquanto pensava em vingá-los.
Durante a Kyojuro Rengoku Gaiden, descobrimos que a cor de cabelo de Mitsuri é bem diferenciada porque ela comeu muito Sakura Mochi. Eu não sabia, mas quando fui pesquisar para fazer esse vídeo, parece que esse efeito de mudar de cor por comer algum alimento é realmente possível, mas não é nada tão exagerado igual o que aconteceu com a Mitsuri, mas sim, é possível você comer um alimento e o seu cabelo acabar mudando de cor. Kanroji tem exatamente 5 irmãos. O uniforme de Mitsuri foi feito por um membro dos Kakushis. Parece que esse membro também fez uniformes para Shinobu, para Kanao e para Aoi, mas as 3 queimaram os uniformes na frente dele. Ao contrário delas, Mitsuri não conseguiu fazer isso e acabou aceitando usá-lo. Tem alguma coisa que tá me incomodando. Eu acho difícil nosso mestre não estar ciente da situação do... Quando criança, Mitsuri tinha um gato de estimação. Por causa disso, ela sempre gostou desse tipo de animal. E por causa desse gosto, ela também fez uma boa amizade com Gyomei Himejima, que também compartilhava desse gosto em comum. Mitsuri sempre andava com doces escondidos em seu uniforme, literalmente sempre. Parece que no Japão, a Mitsuri é uma personagem bem popular, levando em consideração que ela ficou em 12º lugar nas 2 pesquisas de popularidade da obra. Obanai realmente entrega muitos presentes para Mitsuri, que vão de meias até haoris. Porém, o presente que a Mitsuri mais gostou foi um livro de receitas. Sabe as meias listradas que a Mitsuri usa? Então, elas também foram um presente de Obanai. A Mitsuri tinha um pouco de vergonha de usar o seu uniforme, porque ela percebeu que ele era muito curto, e o Obanai, vendo isso, deu a ela as meias de presente para ela poder cobrir mais seu corpo. O nome de Mitsuri possui os kanjis para néctar e vítreo. Calma, eu também não sabia o que era vítreo, então eu consultei os universitários e parece que significa aquele que é feito de vidro ou aquele que tem natureza de vidro. E pensar que ele estava protegendo a sua irmãzinha que se tornou Moni. Mas que linda demonstração. Kanroji via em Kyojuro Rengoku a imagem de um irmão mais velho que ela podia contar para qualquer coisa. Mitsuri tem um coelho. Aparentemente a grande maioria dos Hashiras tem algum tipo de animal. A Hashira do Amor também cria abelhas para a fabricação de mel, e galera, pode não parecer, mas isso aqui é uma coisa bem difícil. Shinobu e Mitsuri eram muito amigas. As duas acabaram se aproximando bastante depois da morte da Kanai, e também por serem as únicas mulheres de nível Hashira. E o Tomioka? Todo quieto no canto dele, tão solitário. É fofo demais. Mitsuri uma vez foi pedir conselhos amorosos a Shinobu, mas como a Kocho era tão leiga no amor quanto ela, as duas tiveram uma das conversas mais esquisitas da obra inteira. E a Shinobu chegou a fazer um quase TCC de faculdade, tentando explicar o amor de maneira lógica, com batimentos cardíacos e pressão arterial. Não é à toa que uma não conseguiu se declarar para quem ela gostava e a outra não conseguiu nem mesmo perceber que amava alguém. O sobrenome Kanroji possui os kanjis para doce açucarado, orvalho e templo budista. Isso aqui não é tanta novidade, mas Mitsuri tem 8 vezes a mais a densidade muscular que uma mulher normal, então apesar dos braços dela serem delicados e finos, o real tamanho dos braços dela seriam tipo os braços do Tengen Uzui, é como se ela tivesse músculos compactos. A maior despesa da Mitsuri é com a alimentação, e sim, ela é a Hashira com o maior apetite da obra. Imagina namorar com essa mulher. O Obanai iria à falência uma vez a cada 12 horas. Mitsuri costuma comer nos seus cafés da manhã 100 espetinhos de dango. Isso deve equivaler a uns 300 ou 400 dangos. Eu tô falando que o Obanai iria à falência? Mitsuri ama a culinária ocidental, principalmente panquecas, e já chegou a ensinar até mesmo a Shinobu sobre esse tipo de culinária. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à espada de Mitsuri, por ela parecer um chicote, como aquela espada caberia na bainha. Bom pessoal, basicamente, sempre que termina uma batalha, a Mitsuri dobra a espada dela para guardá-la, então a espada fica dobrada dentro da bainha. Kanroji amava o Obanai antes mesmo da declaração dele durante a batalha final. Ela começou a se apaixonar por ele quando viu que Iguro sempre estava cuidando dela com um sorriso no rosto, mesmo quando ela comia bastante. Porém, ela não tinha coragem de se declarar para ele por causa de seus traumas do passado.
o mentor de Mitsuri no uso de respirações foi Kyojuro Rengoku. Originalmente, ela era uma usuária da respiração das chamas, mas tinha dificuldades em usar a respiração durante situações perigosas, e por causa disso, ela acabou desenvolvendo a respiração do amor a partir da respiração das chamas. Nem mesmo um Hashira já conseguiu se encontrar com ele. Encontrou mesmo. Muichiro tem 14 anos e nasceu no dia 8 de agosto. Ele possui exatamente 1,60 m de altura e pesa 56 quilos. Você não tem autoridade para interromper a conversa do mestre. Muichiro tinha um irmão gêmeo chamado Yuichiro. Ambos eram herdeiros da linhagem de Sugekuni por parte de Michikatsu ou Kokushibo. Tanto a mãe como o pai deles tiveram mortes trágicas. A mãe veio a falecer por causa de uma doença e o pai acabou sendo pego por um acidente. No começo, enquanto ainda não recuperava suas memórias, Muichiro era apático e indiferente. Ele nunca tomava decisões baseadas em emoções. Tokito via Kagayo Buyashiki como uma figura paterna ou como um pai. Muichiro Tokito usava roupas largas para desorientar seus adversários, já que assim, seu adversário não poderia prever seus movimentos facilmente. Muichiro é o único humano vivo que possui alguma relação de parentesco com Yorishi Tsugekuni. O Hashira da Névoa acha a personalidade de Tanjiro muito parecida com a personalidade de seu pai. Na primeira pesquisa de popularidade da obra, Muichiro ficou em 20º lugar, porém na segunda pesquisa, ele subiu para o pódio na 3ª colocação. O Hashira da Névoa tinha um bom sentimento extrasensorial que permitia a ele diferenciar a aura humana da aura dos Onis. Assim, ele conseguia sentir a presença de qualquer demônio sem ao menos olhá-los. E uma curiosidade em cima dessa curiosidade é que a aura da Nezuko não era uma aura de Oni na visão do Muichiro. Tokito, quando perguntado sobre a sua opinião em relação aos outros Hashiras, descreveu cada um deles como animais. Shinobu era como um pássaro, Tengen um macaco, Obanai um gato selvagem, Gyomei um urso, Kyojuro era uma coruja e Sanemi um lobo. Os únicos que ele descreveu sem os animais foram Mitsuri e Tomioka. De Mitsuri, ele falou que ela era uma garota cor-de-rosa com cabelo muito bonito, e Tomioka era como um objeto decorativo. De acordo com Kokushibo, Tokito estava no auge físico que alguém poderia alcançar na sua idade. Muichiro Tokito alcançou o cargo de pilar em cerca de 2 meses após pegar uma espada pela primeira vez, feito que somente Gyomei Himejima havia conseguido antes. O Hashira da Névoa é o único pilar da obra inteira que conseguiu eliminar uma lua superior sem a ajuda de qualquer outro caçador. O Mu no nome de Muichiro pode significar tanto infinito como nenhuma coisa. Kyojuro Rengoku falou que Muichiro Tokito era muito mais promissor que ele em sua idade e que quando ele tinha 14 anos, não era tão talentoso quanto o Hashira da Névoa. Muichiro Tokito fez a seleção final junto a Aoi Kanzaki. Eu vou esquecer mesmo? Então pra mim tanto faz. No ranking de força física da Gotoji, Muichiro ficou em 7º lugar, na frente apenas de Obanai e Shinobu. Já no ranking de corrida da Gotoji, Muichiro acabou na 8ª posição, apenas na frente de Obanai e Guro. Muichiro até queria, mas nunca pôde ter um animal de estimação, porque seu corvo acabaria ficando com ciúmes. O nome Tokito possui um kanji que significa tempo. O Hashira da Névoa tinha uma das maiores resistências à dor da obra inteira, sendo capaz até mesmo de continuar consciente lutando sem estar com uma parte de seu corpo, e isso por um pequeno período de tempo, pelo menos ao ponto de fazer uma lâmina vermelha. Ele foi o primeiro Hashira a despertar a marca do caçador e o segundo a alcançar o mundo transparente. Muichiro Tokito era um dos 4 Hashiras que possuía uma lâmina Nichirin normal, sem nenhum tipo de adaptação. Além dele,
apenas Sanemi, Tomioka e Kyojuro utilizavam Onishirins normais. A respiração da névoa é uma respiração focada no uso de ritmos da velocidade para criar ilusões na visão do adversário, causando pequenas aberturas para ataques fatais. Tokito dominou tanto esse estilo de esgrima que foi capaz de criar a 7ª forma de sua respiração. Que forma que essa nuvem lembra mesmo? Esqueci como chama. Sanemi tem 21 anos e nasceu exatamente no dia 29 de novembro. Será que alguém aí faz aniversário junto com ele? O Hashira do Vento tem exatamente 1,79 de altura e pesa 75 quilos. Anda logo, sai daí, Oni! Sanemi tem 6 irmãos contando com Genya, 4 meninos chamados Koto, Hiroshi, Suya e Genya e 2 meninas chamadas Sumi e Teiko. Para virar um Hashira, Sanemi teve que derrotar a lua inferior 1 de sua época. Essa lua se chamava Bumi, porém Masashika, seu melhor amigo, acabou morrendo durante esse duelo. Nas pesquisas de popularidade da obra Kimetsu no Yaiba, Sanemi alcançou na primeira pesquisa a 15ª posição, e já na segunda ele conseguiu subir para a 9ª posição. Então parece que no Japão, o Sanemi não é um personagem tão amado assim pelo público. No treinamento pilar, quando Sanemi enfrenta Gyu Tomioka, é falado por Tanjiro que ele gosta de Ohage. Depois a autora confirmou por meio de fanbooks que Ohage é a comida favorita de Sanemi e que ele vive cozinhando ela todos os dias, mas que ele tem vergonha de contar isso para as outras pessoas por causa de sua personalidade. Entendido, senhor. Essa aqui eu achei uma curiosidade meio bobinha, mas também bem interessante. Muzan e Sanemi têm as mesmas medidas de altura e peso, por mais que isso às vezes não fique tão claro assim no mangá, porque na maioria do tempo, o Muzan parece ser um pouquinho mais alto e mais magro que o Sanemi, mas na real os dois possuem as mesmas medidas. No fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, é confirmado que Sanemi gostava da Kanai, e ele também diz que falava com a Shinobu de vez em quando, justamente para saber como a Hashira da Flor estava. Ainda no fanbook oficial, Sanemi, quando fala sua opinião sobre os outros pilares, ele diz que Tengen Uzui age com ele como se fosse um irmão mais velho. Sanemi tem a palavra matar escrita atrás de seu casaco. O Hashira do Vento é o homem mais temido de sua geração de caçadores. Aparentemente, os demônios prefeririam se encontrar com Gyomei Himejima ou Tengen Uzui do que com Sanemi, já que o Shinazugawa era praticamente um louco quando se tratava de lidar com Onis, causando mortes bem brutais e traumáticas, e isso para qualquer demônio. Em Kimetsu Academy, Sanemi é um professor de matemática. Ele é um cara bem diferente para um professor, já que normalmente ele parece sempre estar bravo e anda com o colarinho da camisa sempre aberto. Uma vez, parece que um aluno falou para ele que matemática não serviria de nada na sua vida, e Sanemi respondeu ao aluno jogando ele pela janela. As cicatrizes de Sanemi foram feitas por sua mãe quando ela virou um Oni e ele tentou pará-la. No Monte Natagumo já diz tudo. O nível dos caçadores de Oni despencou absurdamente. Sanemi é considerado um Arete, um homem de sangue raro. Normalmente, um Arete tem o sangue equivalente ao de 100 pessoas, mas o de Sanemi é o sangue raro entre os sangues raros. Ele pode acabar equivalendo ao valor nutritivo de até 100 vezes um Arete comum. Seu sangue se demonstrou tão raro em combate, a ponto de atordoar a lua superior mais forte. O maior desejo da vida de Sanemi era combater os Onis para poder deixar seu único irmão sobrevivente viver uma vida boa de paz com sua família, enquanto ele se sacrificaria para protegê-lo pelas sombras. Sanemi é um dos únicos 4 Hashiras que usam lâminas e shirins normais, sem nenhum tipo de alteração em sua composição. Os outros 3 além dele são Kyojuro, Tomioka e Muichiro. O nome Shinazugawa tem os kanjis para azarado, morte e rio. Por favor! Ora, que tipo de diversão a gente tem aqui hoje? Você já se perguntou o porquê de o Sanemi sempre andar com o uniforme aberto? Bom, aparentemente, o Hashira do Vento tem um orgulho gigante dos próprios músculos, e por isso que ele deixa com que eles sejam vistos. Sanemi, ainda quando criança, já caçava demônios, sem ainda nem mesmo ter entrado na organização de caçadores. Ele juntava diversas armas e amarrava os Onis usando o sol para destruí-los. O nome Sanemi possui os kanjis para fruto e completo.
Sanemi tinha Obanai e Guro como um bom amigo e disse no fanbook que os dois se davam muito bem um com o outro. Uma vez, Sanemi viu Kakushi, responsável pelos uniformes dos caçadores, aquele lá que fez o uniforme da Mitsuri e tal, assediando uma caçadora novata, então ele deu um grito tão alto que o Kakushi acabou mijando nas calças. Galera, o Sanemi é um grande homem. Sanemi sentia ódio de Gil Tomioka porque entendia as palavras do Hashira da Água como desprezo em relação aos outros pilares. O Hashira do Vento é um lutador sujo. Ele não hesita em usar qualquer método contando que seja em prol da derrota do Oni. Não é à toa que quando ele chegou na batalha final, ele já chegou jogando álcool e fogo em Muzan, fazendo o Rei dos Demônios admitir que aquilo era golpe sujo. A respiração do vento é uma das respirações mais agressivas da obra. Ela não é tão focada em defesa, porém possui um ataque extremamente poderoso. Sanemi foi introduzido a ela por seu amigo Masashika. Ei, Oni, tá na hora da sua comida. Vem aqui pegar um pouco. Rengoku tinha 20 anos e fazia aniversário no dia 10 de maio. Ele possuía exatamente 1,77 de altura e pesava 72 quilos. Talvez seja uma das ruas superiores. Parece uma missão bem complicada. De acordo com o próprio Kyojuro, seu antepassado comeu muitas têmporas, e por causa disso, que os cabelos dos membros da família Rengoku possuíam a cor das chamas. Quando as mulheres da família Rengoku engravidavam, a cada 7 dias, elas passavam por um ritual chamado Kankagari, onde a mulher grávida passava 2 horas olhando para uma grande tocha. Esse ritual seria para o bebê receber a bênção das chamas. Kyojuro Rengoku era extremamente aberto para conhecer outras pessoas, tendo 95% de abertura de acordo com a autora. Rengoku, enquanto estava no rank Kinoi, treinou Mitsuri antes mesmo de ela virar uma caçadora. Rengoku tinha paixão por assistir lutas, e sua atração favorita eram as lutas de sumô. Kyojuro se tornou um Hashira após derrotar a Lua Inferior 2, que se chamava Hairu. Essa história é contada na Kyojuro Rengoku Gaiden. Rengoku tinha inveja da força física de Gyomei Himejima. Ele achava incrível a construção física do Pilar da Pedra. Kyojuro Rengoku e Gil Tomioka são os únicos personagens de Kimetsu que possuem suas próprias Gaidens, que em breve vão estar saindo aqui no Brasil. Link na descrição para quem quiser aproveitar o pré-lançamento. Rengoku não tinha Tsugokus, porque todos que ele pegou para treinar fugiam do treino após ver as dificuldades e insanidade do treinamento do Pilar das Chamas. Kyojuro aprendeu boa parte da respiração das chamas sozinho, com a ajuda de apenas um livro de 3 volumes. A comida favorita de Kyojuro Rengoku era batata doce. Galera, infelizmente, o churrasqueiro não amava churras. Na one shot especial de Gotoji, sobre uma das primeiras missões de Rengoku como caçador, ele enfrenta o então falado Oni da Flauta. Rengoku, nessa luta, ficou surdo por um momento, e isso para conseguir enfrentar esse Oni, mas parece que essa atitude não causou nenhum dano permanente aos ouvidos do caçador. E em breve eu vou falar um pouco mais sobre essa one shot aqui no canal. Rengoku era o 5º Hashira mais rápido da obra, atrás de Tengyuzu e Sanemi Gyomei Shinobu. O Hashira das Chamas tinha o sonho de ter um cachorro para lhe fazer companhia, mas seu pai Shinjuro não gostava de animais e acabou proibindo seu filho de adotar um. Kyojuro, no fanbook oficial, admitiu que Tokito era muito mais promissor que ele e disse que na mesma idade ele não era tão talentoso quanto o Pilar da Névoa. Kyojuro Rengoku, de acordo com o fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, tem a força física equivalente à força física de Sanemi, a força física de Gil e a força física de Karoji, obviamente desconsiderando a marca do caçador. O nome Kyojuro possui os kanjis para Damasco, longevidade e filho. O Hashira das Chamas aparentemente não é tão popular no Japão como é no Brasil. Nas 2 pesquisas de popularidade da obra Kimetsu no Yaiba, ele acabou ficando nas 2 em 7º lugar.
O nome Rengoku significa purgatório. O que o Kyojuro Rengoku mais lutava para proteger em sua vida era sua família. Seu pai Shinjuro e seu irmão Senjuro, eles eram o que ele mais amava no mundo. Rengoku era um dos 4 Hashiras que usavam lâminas e shirins normais, sem nenhum tipo de alteração. Além dele, somente Gyuto Mioka, Sanemi Shazugawa e Muichiro Tokito usavam nishirins normais. Rengoku admirava muito o estilo de luta de Tengen Uzui e achava muito bonito o jeito que o Shinobi lutava. Kyojuro não despertou sua marca do caçador porque passou pouquíssimo tempo próximo de Tanjiro. Se ele tivesse passado pelo menos 1 ou 2 dias, com certeza sua marca teria aparecido. E bom pessoal, é isso. Deixa aqui nos comentários qual dessas curiosidades mais se surpreendeu com a hashtag Rengoku, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho, e entrar lá no grupo do Discord. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!